Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a respiração humana. Nos mamíferos, o ar penetra pelo nariz, através das narinas, atinge as cavidades nasais, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares, nos quais ocorrem as trocas gasosas. A cavidade nasal possui terminações nervosas especializadas em perceber odores, além de umedecer, aquecer e filtrar o ar. Seu revestimento é formado por pelos, cílios e um muco pegajoso, que impede a entrada de impurezas do ar. Os micro-organismos e as partículas estranhas aderem ao muco e são arrastadas para fora pelo movimento dos cílios. Da cavidade nasal, o ar vai para a faringe, região comum ao tubo digestório e ao sistema respiratório, da qual sai a traqueia. Situada acima da traqueia está a laringe, que é protegida por peças cartilaginosas e apresenta as pregas vocais, ou cordas vocais pela terminologia antiga, responsáveis pela voz. Quando falamos, elas são esticadas por músculos e vibram com a passagem do ar, produzindo os sons. Sons mais agudos são produzidos quando as pregas vocais estão mais esticadas e vibrando rapidamente. Sons mais graves quando estão menos esticadas e vibrando mais devagar. Pessoas com pregas vocais mais finas têm voz mais aguda, mas os espaços no nariz, na boca e na faringe também influenciam o som da voz. A mudança de voz que costuma ocorrer na adolescência é provocada pelo aumento da espessura das pregas vocais. A traqueia bifurca-se e forma os brônquios, que, à semelhança da traqueia, são protegidos por anéis cartilaginosos, que impedem seu achatamento pela queda de pressão, quando o ar é aspirado para os pulmões. Os brônquios ramificam-se no interior dos pulmões. Cada vez mais finos, os ramos formam os bronquíolos. Cada bronquíolo termina em um cacho de pequeníssimos sacos, os alvéolos pulmonares. O conjunto de bronquíolos forma a árvore respiratória ou bronquial. Os pulmões ocupam quase toda a caixa torácica e são revestidos por uma membrana dupla chamada pleura. Cada pulmão contém, além dos bronquíolos, cerca de 350 milhões de alvéolos pulmonares, que aumenta muito a área de contato com o oxigênio. Se os pulmões fossem como balões com parede lisa, sem alvéolos, sua área total seria de cerca de 100 centímetros quadrados. Com os alvéolos, a área total é de cerca de 70 a 90 metros quadrados. Os alvéolos pulmonares são formados por uma fina camada de células achatadas envolvidas por uma rede de capilares. É neles que ocorre a hematose, a troca do sangue desoxigenado, ou seja, rico em gás carbônico, por oxigenado, ou seja, rico em oxigênio. O ar entra e sai dos pulmões graças à contração e ao relaxamento do diafragma, que é o músculo que separa a caixa torácica da cavidade abdominal, exclusivo dos mamíferos, e também através dos músculos intercostais. Ao se contrair, o diafragma baixa. Esse movimento e o dos músculos intercostais externos aumentam o volume da caixa torácica, o que torna a pressão no interior dessa cavidade menor que a do ar atmosférico. Isso faz com que o ar penetre nos pulmões. Na expiração,
os músculos relaxam, reduzindo o volume torácico. Com isso, a pressão na cavidade torácica fica maior que a atmosférica, o que faz o ar sair. Quando a respiração se torna mais forte, por exemplo, durante um exercício intenso, a contração dos músculos intercostais internos e abdominais também ajuda a eliminar o ar. O bombeamento de ar nos pulmões é chamado de ventilação. A ventilação é realizada em 2 movimentos: a inspiração, quando o ar entra nos pulmões, e a expiração, quando o ar sai deles. Na inspiração, então, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma desce e as costelas sobem, aumentando o volume da caixa torácica e diminuindo a pressão interna, possibilitando a entrada de ar nos pulmões. Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam e as costelas baixam. O volume do tórax e dos pulmões diminui e o ar sai. Acho que dessa forma fica mais simples o entendimento. A ventilação é um movimento involuntário, Ocorre independente da nossa vontade. Mas é possível inspirar e expirar com mais força de acordo com a nossa vontade. Os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, e o diafragma são os responsáveis pela movimentação do ar. Os movimentos respiratórios podem ser controlados até certo ponto. Esse controle é feito pelo córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro. Mas não é possível prender a respiração indefinidamente. À medida que a concentração de gás carbônico no sangue aumenta, o pH do sangue, ou seja, o nível de acidez do sangue, diminui. O gás carbônico forma ácido carbônico no plasma. E o centro respiratório, localizado no bulbo, envia impulsos ao diafragma e aos músculos intercostais, fazendo com que ambos se contraiam, independentemente de querermos ou não. Do mesmo modo, durante uma atividade física, o centro respiratório envia impulsos nervosos que aumentam a frequência e a intensidade dos movimentos respiratórios. Com isso, acelera-se a eliminação de gás carbônico e a entrada de oxigênio. O controle pelo bulbo é feito através de mensagens nervosas vindas de estruturas que nós chamamos de receptores, que detectam o nível de gás carbônico, de oxigênio e de pH do sangue. Lembrando que pH significa o nível de acidez. As cavidades nasais ou fossas nasais são forradas por tecido epitelial ciliado e produtor de muco. As partículas de poeira e micro-organismos do ar grudam no muco e o movimento dos cílios varrem-os para fora do corpo ou para a garganta. O espirro é uma defesa adicional que ajuda a eliminar impurezas do ar. Algumas pessoas roncam quando dormem de boca aberta e respiram por ela. A passagem de ar faz vibrar o palato mole no céu da boca. E nesse caso, deve-se consultar o médico para verificar se há alguma obstrução no nariz que dificulta a respiração. O soluço ocorre quando os nervos frênicos fazem o diafragma se contrair de forma involuntária e a glote se fechar, provocando um ruído estranho e pode resultar de uma irritação desses nervos. Pode aparecer depois que se come ou se bebe muito ou que se ingere álcool, mas costuma passar logo. Mais raramente pode ser causado por doenças. O bocejo é uma inspiração mais forte, que suga mais oxigênio para os pulmões. Isso pode ajudar a manter uma pessoa acordada quando ela está sonolenta. Bem, terminamos aqui a nossa aula sobre sistema respiratório. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande beijo e até a próxima!